Começando mais um programa para vocês, nessa mesa maravilhosa, com esse astral lá em cima, porque esse Beiratar é isso, é só alegria, diversão, bate-papo, informação leve, gostosa, pontuais, mas com leveza, porque aqui eu e o Claudinho e toda a nossa equipe preparamos realmente para vocês com todo carinho. Quero desde já dar um abraço, mandar um beijo pro pessoal da Culinária Dosa, né, que é Culinária Armênios. Há 40 anos no mercado, quero agradecer pela parceria, pela atenção, né, e generosidade de ter mandado tanta coisa gostosa aqui pra gente, deixando a nossa mesa muito mais apetitosa, todo mundo participando, comendo gostoso, que é uma delícia realmente. Eu já ando frequentando lá em Barueri há muito tempo, que é a Dosa. Eles têm já 5 lojas, eles têm 2 em Osasco, que foi a pioneira deles lá, eles têm em Pinheiros, eles têm em Cotia, e também em Pinheiros, né? Pinheiros, Cotia, Osasco e Alphaville. Quero mandar um beijo pro Silvino, pro Wellington, pro Iago, pro Carlos, para toda a família Dosa e toda a equipe de vocês que preparam, que eu sei, com muito carinho, entregam também a domicílio, fazem festas. Olha, super show. Quero sempre ter vocês aqui por perto. E ó, gente, lembrando também que o nosso programa é um programa de diário, né? É um programa que já está no ar há quase 1 ano e meio, pela rede STP TV, horário de Brasília, das 20 às 20h30. Pretendemos aumentar mais meia hora, se Deus quiser, logo mais em breve. O programa está com novidades, né? A partir daqui a alguns dias, teremos um outro parceiro com a gente também. E eu vou deixar um gostinho de cada mais, tá? Logo mais vocês virão também as novidades acontecendo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, agora, gente, nós estamos recebendo quem é que não gosta de saber sobre tarô e astrologia. Todos nós, mulheres, homens, gostamos de saber, sim, como é que anda, né, por aí os astros, o que pode acontecer com a gente também, de melhoras em relação à nossa vida. Então, nós estamos recebendo aqui uma querida, que é a Adriana Pires. Ela é, além de ser astróloga e numeróloga, aliás, taróloga e astróloga, ela também é jornalista. Aliás, você também é numeróloga, não? Não, para falar a verdade, a gente entende, sabe? Quando a gente começa a estudar um tarô, uma astrologia, você está querendo uma descoberta de autoconhecimento. E aí o que acontece? Você acaba desenvolvendo o reiki, você vai estudar numerologia, você vai perceber o que é a meditação, você vai atrás de um yoga. Está interligado. Nossa, está totalmente interligado, porque faz parte de um processo de autoconhecimento, né? Sim. Mas que eu entendo, que eu gosto, é o tarô, que foi meu carro-chefe no início, e a astrologia também vem acompanhando comigo ao longo de 28 anos. É uma história de vida, né? Verdade. E Adriana, eu te conheço também já há muitos anos também, eu sei da sua seriedade, do que você faz também. Sim. Mas antes de você entrar para essa área, você fez jornalismo. Sim. E você chegou a exercer o jornalismo? Muito. Eu atuei muito na Bandeirantes, atuei muito na Record, não sei se vocês conhecem a extinta Gazeta. Sim. Então, quer dizer, a Gazeta Mercantil, jornal. Então, quer dizer, fiz muito assessoria de imprensa na Criar Comunicação, na Calme Comunicação do nosso meu querido Mauri Júnior. Então, sabe, foram trabalhos que fui desenvolvendo e foi indo. E o tarô e a astrologia, foram fazendo parte da minha vida, porque eu também conheci a atriz Norma Bloom. Não sei se você lembra da Norma Bloom. Claro. E a Norma Bloom, dentro de uma conversa aqui e ali, eu comentei com ela o quanto eu era menina, tinha 23, 24 anos, né, nessa época também. E ela falou, eu falei, nossa, eu adoro astrologia, tarô. Ela falou, eu também trabalho com isso. Na época, Norminha fazia as traduções das novelas da Globo. E isso muito interessante. E aí ela chegou e falou assim, eu estou montando uma equipe, você não quer vir comigo? Então, quem
no tarô, na astrologia, foi no Amabum. E aí eu comecei a trabalhar junto com ela, parti para o Instituto Omar Cardoso também, que eu não sei se você lembra, né? Lembro, anos atrás. E aí quando eu fui ver, eu já estava muito envolvida também. Então, de manhã à tarde, eu desenvolvia jornalismo, né? Trabalhava também com o tarô e com a astrologia e ia, sabe, identificando, enfim, intercalando. Eu né, acho que isso coisas. foi uma coisa que você nasceu, né, Adriana? Eu acho que Sim. isso está enraizado na pessoa, porque não é para qualquer pessoa, eu acredito que essa linha de tarô e astrologia é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa de muita sensibilidade. Você acredita que as pessoas que seguem esse caminho são pessoas mediúnicas ou não necessariamente é preciso ser? Tem um lado mais aguçado? Como é que funciona essa Eu parte? acho que todos têm uma percepção psíquica, cada um funciona de uma forma, às vezes dentro até do próprio trabalho que desenvolve, a intuição aflora, né? No meu caso, a minha intuição foi na curiosidade, né? Porque, para falar a verdade, o tarô chegou na minha mão exatamente isso, era rata de sebo, né? E um dia eu vi uma apostila e essa apostila eu peguei, fiquei sensibilizada com as imagens, que eram imagens egípcias, era o tarô do Aleister Crowley, que era um grande ocultista, e aquilo tudo foi me trazendo essa referência. E aí eu comecei a descobrir que o tarô, ele não era só aquela adivinhação, o tarô trabalhava, porque o nome do tarô é a rota, né, o caminho real. Então eu comecei a perceber que o tarô, ele trazia um rito de passagem, e que quando você começava a tirar as cartas, a desenvolver para si, as mensagens chegavam como tinha que ser. Então, quando agora que eu já assim, perdi o número de pessoas que eu atendo e tal, quando você fala de sensibilidade em relação às pessoas, todas as pessoas que eu converso, elas têm uma profundidade, existe uma troca de energia, de conhecimento, mesmo aquele que não tem noção e que só chegou a mim por indicação, porque as pessoas chegam muito, né? Por indicação comigo, né? Então, é isso. Ainda mais quando se trata da sua vida, né, no caso, né? Você está lidando com vidas. Nossa, está lidando com o ser humano, com a cabeça, coração. o coração daquela pessoa, com a alma dela. Então, realmente a gente só procura alguém para falar, para tentar passar para a gente alguma coisa de bom ou mesmo de ruim, com alguém que você realmente possa confiar. Né? Você não vai se entregar a qualquer pessoa, porque também vamos combinar que em qualquer segmento profissional tem pessoas e pessoas. Isso eu estou generalizando, todos e qualquer tipo de profissão, né? Tem pessoas que realmente são bons profissionais, que é uma coisa nata dele, é uma pessoa que se aprofundou, que estudou, é sério, que faz. E tem muita gente também que a gente sabe, né, Adriana, nesse teu ramo também, que vai só para ganhar dinheiro. Sim, porque eu acho que é o seguinte, o tarô, a busca dele, a princípio, né, é exatamente isso, a auto-percepção, né? É um trabalho psíquico, porque através do tarô, eu, graças a Deus, aprendi a meditar. Eu adoro o yoga, não só o yoga de posições, mas o conhecimento que o yoga traz, os mantras, que têm uma força muito interessante a nível de trabalho psíquico e de proteção também, de amparo ou de orientação e de caminho. Então, tudo isso veio através desse início, por isso que eu falo que o tarô, ele é um portal de conhecimento, porque também considero ele um livro sagrado, porque, Sibeli, imagina uma coisa, né? A pessoa chega até você não conhece a pessoa. Verdade, nunca viu. E aí você vai embaralhando as cartas e de repente você abre aquele jogo, você faz um jogo, você começa a conversar com a pessoa com um certo carinho, como se estivesse assim, batendo um papo, né? E de repente essas informações começam a chegar e a pessoa começa a se sentir bem acolhida, e aí de repente o tarô começa a passar as mensagens que são necessárias, e aí é a crescente da história. Então, quando termina a leitura,
a pessoa ela se sente com a mente mais clara sobre o processo e o desafio que ela está enfrentando naquele momento. E isso foi muito claro na pandemia, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Desencadeou todo mundo, deu uma crise, né? De saúde mental, emocional e tudo mais. O número de pessoas que vieram procurar para fazer curso de tarô com um entendimento maior foi enorme. Você fez muito online? Muito online, muito. Você hoje ainda faz bem online ou voltou a ter eu digo assim, né, eu me adaptei muito ao online. Muito. O online hoje eu atinjo uma gama muito grande de pessoas aqui, fora. Então, quer dizer, e outra, se existe, né, uma diferença do presencial com o online, que às vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, presencial é uma delícia estar aqui com você, a gente flui, mas o online, vamos lá, a gente não se apaixona às vezes na escrita de algo, de alguém, quando a gente lê, ou quando a gente vê, ou quando a gente conversa com as pessoas. E fora que também, né, vamos combinar que hoje a gente faz muito videochamada, né? E o videochamada, gente, ele é muito íntimo, é uma coisa totalmente assim, tipo, parece só um visorzinho que tá separando a gente ali, né? É você só tocar, porque você vê a pessoa da forma que você quiser, né? É verdade, então, e às vezes você até toma, assim, às vezes fica até com receio de você receber a chamada, porque às vezes você tá de pijama, você acabou de acordar, você vai dormir, né? Não, aconteceu comigo um fato, recentemente, eu estava saindo do banho, te juro por Deus, eu tinha acabado de me enxugar. Não, eu sabe quando você não está enxergando quem está ligando? A pessoa estava me ligando de vídeo chamada. Gente, eu fiz assim, eu catei o celular e eu falei assim, meu Deus, virei e pus o meu celular pra cá. Aí eu falei pra pessoa, gente, eu tô pelada, pelo amor de Deus, depois eu te ligo. Então assim, independente de ser homem ou ser mulher, é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar e falar, olhar direito, porque se você tá longe e você atende, é uma intimidade independente, né? Exatamente, né? Então, o que você está falando, muitas vezes você está de pijama, você está, sei lá, ou está atingindo o teu cabelo, está com o papelote na cabeça, fazendo reflexo, sei lá o quê. Mas é muito engraçado, porque e é muito automático, né? Você está com o telefone celular, você aperta em oi. Na pandemia, antes da pandemia, eu fazia muito presencial, né? E aí, com online, às vezes tem uns horários das 7 da manhã, às vezes começa às 7, 8 da manhã, ou no final da noite, né? E quantas sessões eu fiz a pessoa lá sentada na cama, conversando comigo, batendo um papo, ou às vezes falando, você se importa se eu estiver aqui jantando, tomando um café e tal? Então, isso tem profundidade, isso traz uma coisa de comunicação, de interligação. É impressionante, né? Mas você acha, Adriana, que isso pode atrapalhar no seu resultado? Nada. A pessoa está fazendo alguma coisa, sei lá, está comendo ou tá? Não. Eu acho que o que atrapalha no resultado é simplesmente quando você não tem segurança ou não tem intimidade com o tarô como você deve ter. Então, eu acho que aí pode ser que atrapalhe alguma coisa, sabe? Quando a pessoa ainda não está se sentindo preparada para estar fazendo uma leitura, para estar olhando nos olhos, para estar conversando com a pessoa. Então, aquilo traz uma insegurança e pode ser que dê uma travada. Porque o tarô, ele pode às vezes não falar tudo que você quer que ele fale, mas ele fala coisas importantes. Às vezes a pessoa também ela não está preparada para ouvir determinadas coisas. Então a gente precisa ser muito responsável nessa comunicação. Essa história de fogos de artifício, agora eu vou falar que eu senti que a pessoa vai perder uma intimidade. Não tem cabimento. Adriana, e já aconteceu de você fazer o tarô e falar não, e ter que fazer de novo? Já aconteceu? Já aconteceu assim. Por exemplo, às vezes, tá? Já na metade do tarô, então estamos num assunto, e esse assunto de repente cai numa pessoa que a pessoa quer saber a respeito de alguém, afetivo. E aí a gente está conversando e tal, e aí ela já entendeu o recado do tarô, porque o tarô ele aconselha, ele é um sábio conselheiro.
Aí, quando termina isso, nós vamos falar sobre trabalho. A pessoa ainda, olha como ele é inconsciente coletivo, como tem essa coisa do magnetismo, é mágico. De repente a pessoa ainda está pensando no tema referente ao afeto. Por causa que prendeu mais o assunto anterior. Isso. E aí o que acontece, né? Eu vou tirar e atrai as mesmas cartas sobre aquele porque ela se concentrou mais naquele do que no próximo. Trabalho, porque na realidade o tema principal dela era sobre aquele afeto, e de repente o trabalho ela secundária, ela deslancha e tal. Então é muito interessante que aí eu falo, gente, eu falo para pequeno, atendo muito meninos e meninas de todas as idades, os meninos adoram de todas as idades também. Mas a partir de quanto que você acha que as pessoas começam a te procurar? 15 anos? Eu acho que é 16, 18. Nossa, eu fiz atendimento para pessoas de 80 já. E você pensa que não vai ter um tema? Tem temas. E tem aberturas, sabe? Mas, por exemplo, uma pessoa mais jovem, né, nesses adolescentes, por exemplo, que te procuram, você acha que é mais por questão de crise familiar? De brigas entre família, que não se dá direito com o pai, não se dá direito com a mãe? Depende do evento. Geralmente, quando é um jovem, ele está mais... ele está com a atenção mais voltada à vida dele. Precisa ter uma crise muito dura. E depois, engraçado, ele foca naquele tema e nos princípios dele. E muitas vezes é que caminho que ele deve seguir, ou se o que ele está pensando em fazer, ou a viagem que ele está planejando em fazer, porque tem muita gente indo morar fora, ou desenvolvendo coisas e tal. Depois, com a familiaridade, porque cria, sabe, gente, um acarinhamento, não sei o que acontece. Vira mãezona. A pessoa bate o olho e fala, Dri, queria falar um pouco sobre minha mãe. Eu queria saber qual que é a forma que eu posso me aproximar dela, ou que forma que eu posso, em relação ao meu pai, entender por que houve o abandono. Então são temas fortes. Não é um tema, às vezes, só de amor. Às vezes o foco principal era até esse, né? Exato. Mas ele vem com um foco mais ameno para poder chegar onde ele quer, né? Perfeito. E é isso. E aí a gente vai entendendo, vai se soltando com uma confiança, né? Ela vai ganhando confiança dela. Confiança. Isso é importante. A pessoa, além de ter empatia, ela vai se permitindo. Porque eu acredito muito que essa linha de tarô, essa linha mística, né? Vamos dizer assim, é uma linha que muitas vezes a gente tem um certo receio de falar, tem medo às vezes de questionar ou de perguntar. A pessoa quer estar ali sabendo as coisas, mas também tem um certo medo atrás, tem um pezinho atrás. E também o que eu sinto assim, eu queria te perguntar isso, antigamente existia muito tabu sobre isso, né? Sim, sobre tarô, sim. sobre essas coisas de carta, de cigana, de pessoas que tinham as benzedeiras, né? No meu tempo as benzedeiras do interior de São Paulo tinha muito disso, né? É porque tá quebrando, bebê, criança e tal. E hoje você acha que é o mesmo segmento ou foi tendo um pouco mais de é inegável que o tarô hoje está tendo um respeito ou uma consideração um pouco maior. É lógico que eu atendo um público que ama sobre o tema, né? Sim. Tem pessoas que se identificam. Eu venho de pais ateus intelectuais, meu pai era advogado, minha mãe era economista, e realmente eles não aceitavam. Não é que eles não aceitavam, eles nem conseguiram imaginar, né? Eles começaram a ter essa noção a partir dessa minha curiosidade desde menina. Vamos lá, com os ETs, com mediunidade, com você chegou a ver alguma coisa mais nova? Você chegou a ver sim. Crianças? Vultos, luminosidade, muita coisa telepática. Às vezes uma certa telepatia, vem alguma coisa. Hoje eu sinto que a minha intuição aflora. Hoje, com todas as meditações, porque é aquilo que eu estava falando no início para vocês, quando você falou, você também é numeróloga?
Eu tenho noção de numerologia, como eu gostei de reiki, como eu gostei disso, mas eu fui me aprofundar um pouco mais o que era que acontecia comigo, por exemplo, na Ordem Rosa Cruz. Então eu sou estudante da Ordem Rosa Cruz há muitos anos, né? Então com isso eu fui através dos manuscritos da Ordem, começando a entender até um pouco mais de compreensão sobre esse tema que parece que está tão distante da gente e ele é tão próximo. Sim. Todo mundo tem telepatia, É. a telepatia aumentou nas pessoas. As pessoas, de repente, rapidamente Tem se muitas áreas da conectam. intuição também, né? Que você fala, a gente pensa em Nossa. fulano, puta, fulano me liga. Antecipado. É. Nossa, pensei na fulana, daqui a pouco você cruza com a pessoa. Tem umas coisas, ou então você sonha com a pessoa. Você conta que o sonho, ele traz muitas coisas pra gente. Muitas informações. Dependendo do tipo de sonho que você tem, né? Porque tem aquele sonho que ele te libera, vamos supor, imagens de inconsciente, sabe? Que estão vindo pelo teu inconsciente e aí ele libera e não são muito claros. E tem sonhos que são nítidos. Esses sonhos nítidos, eles que são aqueles sonhos que de repente a gente fez uma projeção astral, ou a gente teve contato com alguém, ou com alguma história, ou alguma previsão de informação. Uhum. Escuta, e você trouxe aí umas pedras, uns baralhos. Vamos tirar essa plantinha aqui da frente? Ah, vamos, deixa eu tirar para o pessoal. E esse prato de comida? Esse prato também. Tá. Daqui, põe aqui, ó. Põe aqui, só isso. Não, esse aqui, isso. Quer que eu guarde os quilinhos? Eu quero, você vai fazer esse favor? Vem cá, Morena, dá uma força aqui. Aliás, gente, esse quilinho era bom de você experimentar. Dá pro Dr. Michel provar. Esse tem um recheiozinho. Não. Vamos ver como é que é. Até, você podia até fazer alguma coisa em relação ao meu programa, Adri. Sim, então vamos fazer algumas cartinhas ali como é que anda o programa. Você vai ter algumas notificações. Eu particularmente, eu adoro eu confesso a você, quando eu era mais menina não, quando eu era menina mesmo, Sim. Eu tinha um certo receio, tinha um pouco de medo quando era novinha. Sim. Mas depois, com o passar dos anos, eu fui ficando tão mais espiritualizada, tão mais voltada para o lado místico, para a religião, que é uma coisa que sempre andou comigo, eu não consigo ficar sem. E aí eu fui me deixando permitir mais, entendeu? E aí foi onde hoje eu... Uma coisa que é clara e óbvia, tá? Por exemplo, o entendimento que o tarô ele pode ser um sábio conselheiro, um orientador, ele começou na década de 80 para cá. É mesmo? Na década de 80. Então, é isso, né? Hoje as pessoas elas vêm para buscar um entendimento um pouco melhor e energético, espiritual. Então vamos cortar duas vezes para saber sobre esse teu... estamos aqui, então, por favor. Essa é a carta do tarô. Essa é o tarô, né? Tá. De 78 lâminas, onde tem os arcanos maiores e os arcanos menores, né? Tira mais um. A primeira coisa é que você vai começar a estar tendo apoio de pessoas novas dentro mesmo do programa, tá? Então, uma coisa que vem uma carta do Imperador, não sei se consegue ver a imagem. Consegue, segura pra mim. Eu acho que o programa vai ter uma tônica mais prática e objetiva de algumas questões que vocês querem fazer, então pode ser que vocês queiram gerar, sabe? Vamos lá, quadros. Sabe, diferenciados, um pouco mais fixos de algumas coisas que pode estar fazendo parte do contexto, até o público ligar e ver, puxa, aquele tema lá eu adoro estudar. Então vocês vão estar, além do programa de entrevistas, tá? Tendo uma abertura nesse sentido. Eu acredito que pode ser que você tenha pessoas trabalhando
fazendo a mais também dentro desse teu programa, além da tua presença. Sim. Então, tudo isso vai trazendo para você, tem duas representações muito de dois homens, tá? Um imperador e um rei de paus muito criativo, desenhando, delineando. Então, vamos lá. Sabe aquela coisa de ampliar tecnologia, diversificar a divulgação, ou mesmo, tá? E criar espaços que de repente você não faça só fixo, você também caminhe, vá até locais, eventos e tudo mais. Isso tudo pode fazer parte desse teu programa. Então nós temos aqui, tá? Uma coisa que pode estar trazendo também um patrocínio interessante, sabe? Real, a princípio, identificando como vai ser, e aquilo vai crescendo, vai gerando, e aí, engraçado, não é um único patrocínio, sabe? São alguns patrocínios mais reais e que vão estar dando uma força para esse tipo de trabalho que você desenvolve, porque calha bem. Uma coisa que eu acho muito interessante é que você trabalha muito com os profissionais. Você apresenta muita gente interessante. Eu adoro. E isso é uma marca, sabe? Que eu acho que é um diferencial desse programa, sabe? Então, isso aqui nós vamos estar tendo na Carta da Justiça, porque esse programa faz tudo com muito amor, viu, gente? E com justiça. É uma coisa impressionante. Então temos contratos. A Carta da Justiça ela fala, sabe, de contratos, de assinaturas, de coisas. Então pode ter até viagens. Olha só que chique, hein? Que bacana. Né? Isso tudo já parece. Nós vamos tudo viajar. Fretar um busão. Vai ter um carro assim, ó, em casa, considerando viajando. É engraçado, né? Pode vir através de visitas ou de pessoas que atuem, de repente pode acontecer isso, tá? Então são projetos e ideias que a princípio parecem que são pequenas coisas que vão acontecendo e que você está com uma tendência de abertura. Eu vou dando uma informação, porque tem que ser uma informação que, né? Hoje é uma lua nova em Leão. A lua nova em Leão é a junção do Sol, da nossa energia de alma, com a lua, com as nossas emoções, tá? A lua nova, ela tem uma alunação, é uma alunação de lua nova, de 28 dias. Então essa informação ela pode ser para mais 28 dias aqui para frente. E o que ela vai estar trazendo exatamente? Ela está fazendo também uma quadratura com Urano. Então nós vamos estar rompendo coisas antigas que não estavam chegando a lugar nenhum e abrindo caminhos para coisas novas. E dentro até para todo mundo. Para todo mundo. Isso são os trânsitos ao longo no céu. Então isso vai estar trazendo para a gente novas oportunidades. Engraçado, é um período, como nós estamos também com uma Vênus retrogradada, a Vênus fala de amor, ela fala de grama também. Então nós estamos repensando e reavaliando os projetos futuros. Até a questão de relacionamento está se reavaliando se está valendo a pena estar ou não dentro de uma amizade, dentro de um afeto ou dentro de alguma questão. Tudo vai ser mexido. Essas rupturas, tá? Elas vão vir com uma certa maturidade espiritual, porque nós estamos também com um planeta chamado Saturno, que está em Peixes. E Saturno, ele é um planeta kármico. Peixes é o último signo do zodíaco. Então, o que ele está trazendo? Uma liberação energética de 7 anos para trás até agora. Já encerrou? Adriano, um beijo. Então. Um beijo, viu? É que é muita informação mesmo. E é muita coisa gostosa. E é muita coisa boa de ouvir, né? É. Verdade. Eu vou pedir para eles fazerem, colocar a entradinha para a gente poder continuar até o final. Beijo. Beijo! Tchau, tchau!